Animações da Cami, e hoje estou aqui para um vídeo super top de review desse filme aqui. Ai, mas Camila, isso não é filme de verdade, é Minecraft Machinima. Tá, e daí? Tem mais de 1 hora e tem história? É um filme sim, por mais que seja compilado. Então, puxa a vinheta! Fala galera do canal Animações da Cami. Ok, talvez vocês estejam se questionando do motivo de ter escolhido nossas férias do Peck e do Mike para fazer esse vídeo. Mas a realidade é bem simples. Como parece que 2026 está virando o novo 2016 e o Resende, né, no canal dele tá tendo toda essa nostalgia com o Mine, com a nova série que ele vai lançar, eu pensei, por que não fazer mais um review diferente, né? Falando não só filmes e séries que eu já assisti, que são nostálgicos e tal, como também falando de filmes e séries machínimas que são incríveis e nostálgicos. Então, nada mais justo de começar esse novo quadro de review falando de um dos meus machinimas favoritos, Minecraft, as nossas séries. Então, simbora! Bom, o filme já começa com nossos protagonistas, Peck e Mike, se preparando para irem viajar. Então, eles chegam no aeroporto e vão para a companhia do Mike, a Mike Airlines. Que quando eu era criança eu não entendia nada desses diálogos que eles tinham no aeroporto. Mike Airlines. Você nunca vai mudar essa logo. Até a Gol mudou de logo e você não mudou. Eu não entendia que a companhia aérea era do Mike. Eu só ficava olhando para aquela foto lá da companhia e falava, hahaha, que foto feia. Mas eu não tinha reparado que era o Mike e que era a companhia aérea do Mike. Só agora, depois de crescida, que eu falei, verdade, e consegui entender os diálogos. Bem top. Bom, como eles estavam atrasados, eles chegam na última chamada do voo e vão pro acampamento deles aproveitar as férias. Chegando no local, eles vão numa lojinha comprar os materiais, porque eles não trouxeram nada além de dinheiro. E daí eles precisam começar a se arrumar, né? Então eles vão pra seção 2 e começam a se arrumar. Enquanto, no caso, o Mike começa a arrumar o acampamento, enquanto o Peck vai lendo as atividades que eles podem fazer. Quando eles terminam, né, de arrumar tudo, um guia chega pra eles, né, e pergunta se eles podem ajudar o guia a achar os seus alunos, o JV e o Batista, que se perderam durante as trilhas. E por serem amigos deles, né, eles vão em busca e levam o cão guia do acampamento, chamado Rabisco, pra farejar e tentar encontrar os meninos que sumiram. Durante as buscas, eles acabam entrando em uma gruta, e lá eles encontram uma cidade perdida, do nada ali, bem grandona. E depois de muito procurar, eles encontram os amigos que estavam presos no altar por conta de tesouro. Saíram da trilha para ir em busca do tesouro, e daí eles são pegos por uma armadilha, e daí eles ficam presos lá por um bom tempo. Tipo, se eu não me engano, no final eles falam que eles estavam presos por 12 horas, porque eles andaram por 6. Daí eles ficaram presos por mais 6. A gente tá aqui há 6 horas. Mas a gente tá 6 horas andando. Há quanto tempo vocês estão parados? 12, então. Eles estavam presos por 12 horas. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Como que alguém aguenta uma coisa dessa? E depois, né, que eles procuraram e acharam os amigos, eles começam a ter uns diálogos muito engraçados, hahaha, se divertindo. E com os nossos 4 amigos unidos, eles tentam sair daquele lugar, né? Daquele lugar. Porém, por conta de ter tantas armadilhas, e eles terem medo de ter mais armadilhas, eles decidem não voltar pelo caminho que vieram e vão para um outro caminho. Isso deixa isso deixa o Peck um pouco preocupado, né, ele fica, será que é uma boa ideia, gente? Não sei, eu acho melhor a gente voltar por onde a gente veio. Aí o Feberes fica, não, porque nós temos que ir por outro caminho, porque a gente vai pegar armadilhas. Depois de muito diálogo, eles decidem ir reto. Porque assim, bom, não demora muito até eles conseguirem sair da gruta. E eles ficam muito felizes, chegando no acampamento e tal, vamos comemorar. Porém, a alegria dura muito pouco, até descobrir que eles não estavam no acampamento, e sim numa cidade abandonada muito aleatória, que tava perdida ali. Como eles não têm nada do que fazer, né, e vai anoitecer, eles decidem o quê? Explorar a cidade fantasma, né, por que não? E meio que, por meio de diários que são meio abandonados nesse local, a gente sabe um pouco da história, que eu vou contar pra vocês em resumo aqui pra vocês entenderem, né. E tudo começa em 1987, quando um menino chamado Felipe vai lá comemorar seu aniversário num restaurante com bonecos animados. E ele não gosta muito disso. E no final da festa, um dos bonecos animados morde a cabeça dele. Isso é um pouco estranho. Sinto que é a referência sobre alguma coisa, mas eu não sei decifrar que referência é essa. Sei. O ano se passa, né? E daí ocorre um vazamento em uma das usinas da cidade, que faz toda a população ficar maluca. E aí eles começam a ir embora e correr atrás de suprimento, e nananã. Tanto que eles até atacam um cara militar que tava protegendo lá os suprimentos,
pra conseguir o suprimento. E ele meio que aparece morto, a gente sabe disso por meio do diário que tá na frente dele. E daí eles roubam todos os suprimentos, que as caixas estão vazias, né? E daí eles querem muito fugir e tal, então começa a vir muito barco pra buscar as pessoas. E daí, nesse meio tempo, não tem barco suficiente, daí o pessoal começa a nadar. E daí eles tentam entrar em um barco, mas esse barco, ele tava estragado. Daí os caras ficam. Aí o marinheiro, né? O dono do barco fica tipo, vocês não estão acreditando, nananã. Aí deixam esse barco e o cara do barco pra trás. E é isso. Uma loucura que acontece. E com toda essa radiação, né, que fica em volta dessa cidade e tal, muitas coisas foram afetadas. Tipo, a plantação, que vai a plantação crescer mais, né, naquele local, que a gente pode ver que tá bem infestado de plantações. E também afeta as pessoas, fazendo com que o corpo delas não se decompõe. Então, elas ficam lá intactas. Como a gente pode ver em algumas cenas, né, que tem o corpo do militar intacto, o corpo de um cara lá parecendo sei lá, uma múmia intacto. Depois, né, deles explorarem e ficarem com um pouco de medo dessa cidade, né, do que pode acontecer, eles conseguem encontrar um jeito de voltar pro acampamento e eles voltam. Só que não contam nada pra ninguém, né, obviamente, porque ninguém ia acreditar e também porque se o local tá escondido esse tempo todo, deixa escondido mesmo assim. Aí, como eles voltaram e o JV e o Batista estavam, tipo, cansados, eles vão dormir. Enquanto o Peck e o Mike, que não estavam cansados por conta de toda essa aventura, eles decidem fazer o quê? Contar a história de terror! Uhul! Vamos lá! Então, o Mike começa a contar uma história de um lenhador que quase morre, porque ele foi lá cortar uma madeira e daí ele quase caiu de um penhasco. Só que os musgos salvaram ele, e daí ele acha que a natureza salvou ele. Então, por conta disso, ele fala, não, eu vou salvar a natureza e proteger os animais. Yay! E quando eles terminam a história, o próprio Bill vem conversar com eles do nada e fala, eu ouvi vocês falando sobre a minha história, vocês gostam da natureza? Os caras, sim! Querem me ajudar a salvar o lugar? Temos escolha? Não! Então eles vão lá ajudar o Bill a salvar a natureza de um sonhador estranho, quebrando todo o acampamento dos caras e salvando os ursos que estavam perdidos lá, e o peixe também. Depois disso, dessa loucura toda, a dupla volta, né? E a gente descobre do nada, né? Quando eles voltaram de manhã, que o JV saiu correndo no meio da noite, porque ele viu o Febelis e falou, Felipe! Então ele ficou com medo e saiu correndo. Essa é a cena mais aleatória desse filme inteiro, que eu fico, por quê? E daí, enquanto o Peck descobre essa história, o Mike tá num laptop que brotou do nada também. Eu não entendo esse laptop ali, mas tá bom. Aí ele tá no laptop falando, gente, eu encontrei um aeroporto abandonado, por que não explorar? Aí o Febelis fala, vamos! Aí o Peck, não sei se é uma boa ideia, gente. Aí o pessoal fala, ah, Peck, larga de ser assim, vamos explorar. Aí o Peck fala, beleza. Aí os três vão explorar um aeroporto abandonado junto com Rabisco. Bom, aí eles chegam no aeroporto, começam a explorar, nanã. Aí descobrimos lá que o aeroporto tem a ver com essa cidade fantasma, que tem um montão de radiação lá, e que a radiação também afetou as plantas, porque tem um montão de planta crescendo ao redor do aeroporto, e afetou até mesmo as baratas. Pois essas coisas feias foram afetadas pela radiação. Coisa mais deprimente. Por meio dos diários, também, e espalhados pelo local, a gente sabe um pouco mais a história do local. E também de um dos caras que vive lá. Sim, tem um cara maluco morando no aeroporto, abandonado com radiação. Daí ele conta toda a história, que os caras abandonaram lá, que ele tá muito feliz que não tem pessoas. Pois odeio pessoas. Daí a gente sabe que tem monstros à noite nesse lugar, e que o cara tem uma barata gigante. Sim. Você não ouviu errado, ele tem uma barata gigante, chamado Johnny. Johnny é a barata gigante. Traumatizante, tá? E daí ele vive lá, né, o cara com a barata gigante dele e tal. E daí o trio encontra manchas de sangue indo pra uma fazenda. Daí eles vão pra fazenda, porque eles não tem muita coisa pra fazer lá, né? Daí lá eles encontram um celeiro e encontram o Chuck, né, o cara dos diários, com Johnny, a barata gigante. E daí os caras começam a conversar, falando, não, Chuck, a gente não veio aqui te atacar. Aí o Chuck fala, ai, vocês estão correndo perigo, que tem monstro à noite. Aí os caras vão lá pra casa do Chuck se proteger. E daí eles começam a varricar a casa, atirar em monstros. Uma loucura, o monstro quase mata o Peck. Uma loucura. E como tinha um exército enorme de monstros, eles pedem ajuda pro Chuck. E daí o Chuck decide explodir uma bomba, que explode tudo. E no final descobre que é tudo um sonho do Peck. Que ele acorda, tipo, o quê? Desesperado. Aí no final ele e o Mike vão embora. E o Peck começa a contar esse sonho maluco pro Mike. O Mike fica, meu Deus. E acaba assim o filme. Cara, sobre essa história eu não tenho muito a comentar. Eu acho ela bem legal. Todo jeito que a narrativa, né, vai indo, tudo que acontece ao longo dela. Tipo, você achar no começo que, é só
um filme, uma série deles no acampamento, normal. Só que daí eles vão vivendo várias aventuras e você vai se empolgando com as aventuras, vai achando tudo tão real. Até mesmo a aventura com o Bill, né, que eles têm. Que, sendo bem sincera, até hoje eu não sei se essa parte do Bill é real ou é tudo um sonho do Peck também. Eu não sei até que ponto que era o sonho do Peck, eu não entendo. E o aeroporto abandonado também, né, que você vê o aeroporto, você acha que é tão real, aí meio que tu no final descobre que é tudo um sonho e você fica meio triste. Por mais que eu ainda goste do fato de ser um sonho, porque é meio confuso do nada o JV olhar pro Fê Batista e falar... Felipe? E sair correndo. Além daquele laptop. Por que o Mike tinha um laptop, mano, nesse tempo todo? Ele não trouxe aquele laptop. Por que do nada brotou um laptop na história? Por mais que quando o Peck acorde, o laptop tá lá. Eu ainda não entendo essa parte do laptop. Porque o Mike não trouxe nada. Ele poderia ter comprado? Poderia. Mas aonde que ele compra esse laptop? Ninguém sabe. E aí, então, tipo... E também tem a parte da barata gigante, né? Que você fica... é ridículo. O aeroporto é meio estranho. Tipo, do nada tem um aeroporto perdido. Então faz sentido ser um sonho. Por mais que você fique... Ah, é um sonho. Faz sentido sim. E eu gosto da vibe de ter sido um sonho também. Sobre os personagens, eu também não tenho nada a reclamar. Porque eu amo tanto o Peck quanto o Mike. Principalmente o Peck, né? Que ele é, tipo, o sensato do grupo. Que ele tem as ideias... sensata, só que ele fala, beleza, gente, eu vou apoiar vocês só pra não deixar os caras na mão. Sem falar do Rabisco, né, aquele cãozinho, a coisa mais bonitinha, né, não tem como. O cão do Minecraft é sempre fofo, então, ai, eu adoro o Rabisco. Além os secundários, digamos assim, né, que tipo, o guia do acampamento, o Bill, o próprio Chuck, que é do sonho do Peck, todos esses caras secundários que ajudam a você entender a história e estão lá participando da história, que deixa tudo mais legal. Sem contar dos diálogos deste Machinima. Mano, eu amo os diálogos dos caras. Tipo, o Peck e o Mike conversando sobre a Mike Airlines. Você olha pra ele e dá vontade de rir, filho. É cuspindo clientes, encurtando distâncias? É que tá cuspindo emoção. Aí do nada a menina fala, eu odeio meu chefe. Daí o Mac fica... Qual é o seu nome, por favor? Aí tem, tipo, os diálogos que os dois têm com o JVNQ e com o Fê Batista ali, quando eles estão presos, aí quando eles estão tentando sair também. Sempre em frente, galera. Eu mal Siga consigo ver o escoteiro. final desse lugar aí. Por isso mesmo. Todos os diálogos que os caras têm no decorrer, quando eles ficam falando umas piadinhas. Mano, é muito bom os diálogos dessa história inteira. Eu amo os diálogos dessa história inteira. É muito cômico. No geral, eu adoro muito esse filme, /série. Não só por conta da nostalgia, e sim porque ele é leve, divertido e te tira do tédio quando tu assiste. Amo muito as nossas férias, fez muito parte da minha infância, adoro. Eu acho que de todos, eu acho que é um dos melhores Machinimas que eu já assisti, de todos os que eu já assisti. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Lembrando, né, eu sempre falo, né, mas essa é a minha opinião sobre esse grande Machinima. De novo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perderem os próximos vídeos. Se tiver alguma ideia de outro Machinima ou realmente um filme, uma série que vocês querem que eu comente, coloca nos comentários que eu sempre leio todos. É isso, falou!